O Anthony é seduzido pelas luzes dos letreiros de onde vai tocar uma banda, mas na verdade ele quer encontrar na plateia uma pessoa especial. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos à última Chili Mondays de 2024 e após esse vídeo, o canal entra em férias. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer vocês do fundo do coração por esse ano. Não foi um ano fácil, aqui no Sul teve as enchentes, pessoalmente aí não foi um ano nada fácil para mim aqui na minha vida, mas consegui terminar esse ano cumprindo com minhas obrigações e feliz aí com tudo que eu consegui desenvolver nesse período e só posso agradecer a vocês que participaram desse canal durante esse ano. O canal cresce mais uma vez, continua na sua ascendência. Sou muito feliz aí pelos comentários, pela participação, pelos pedidos. Então eu desejo para vocês um excelente Natal, um ótimo e melhor ainda 2025, que seja muito melhor do que esse ano difícil que a gente passou em 2024. E vocês não vão ficar sem vídeo. Então tem esse vídeo de hoje, vai ter uma continuação da importância da teoria musical. Gostei muito aí da receptividade daquele vídeo, até as pessoas que tiveram argumentos e opiniões diferentes das minhas, e é por isso que eu reuni aqui algumas coisas para fazer a parte 2 desse vídeo, que provavelmente vai no ar na quarta-feira, para a gente continuar essa conversa, porque tem muito para ser conversado. E também em agradecimento aos fãs de Arctic Monkeys, eu vou fazer um último vídeo aí de uma das músicas mais pedidas, para vocês terem esse presentinho também aí de Natal, que é a fidelidade, né? O fã de Arctic Monkeys vem no canal tanto quanto o fã de Chili Peppers. Eu acho que não tem tanta audiência assim, né? Mas eu acho que assim, fã de Arctic Monkeys é tão fiel e tão legal quanto os fãs de Chili Peppers, e muitas vezes se intercalam. Então, um presentinho de Natal vai ter mais um vídeo de Arctic Monkeys antes do canal entrar de férias. Mas vamos então falar da música de hoje, que é By the Way. É excelente, assim, uma excelente coincidência, bela coincidência. O randomizador escolheu uma música que eu gosto muito, do meu disco favorito dos Chili Peppers, né? Se quiser saber o meu ranking, eu já fiz com o Rodrigo um ranking ali dos nossos top 5 álbuns dos Chili Peppers. O spoiler é que By the Way é o meu disco favorito e só perde, né? O Stadium Arcadium só perde pro By the Way, porque o By the Way é um disco single, né? E o Stadium Arcadium é um disco duplo, e geralmente eu não favoreço discos duplos, apesar do Stadium Arcadium ser excelente, né? Um fantástico disco, assim. Mas eu acho que a mensagem de uma banda tem que ser passada em apenas um disco, né? Eu acho que a gente viu ali no Drink and Team que 2 discos duplos, às vezes, a gente passa um pouco da conta, né? Mas é obviamente, né? O Stadium Arcadium são 2 discos recheados de músicas boas, mas eu particularmente prefiro, né? Quando a banda consegue passar sua mensagem em apenas um único disco. Então, também pode ficar assistir aquele vídeo, fica aberto o convite, mas vamos falar da música de hoje e celebrar aí esse mais um ano de canal, o encerramento de 2024. Novamente agradecendo a todos vocês pela participação. Eu sou extremamente grato por tudo que a gente está criando nesse canal. Então vamos traduzir a música de hoje, que é By the Way. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, e By the Way é, na verdade, a propósito, né? Então, alguma coisa que eu não ainda mencionei, né? Então, seria usado, né, numa conversa, como eu tô te falando sobre um assunto, e eu digo by the way, né? Então, pensando nisso, a propósito, tem mais para ser desvendado no assunto que eu estava falando anteriormente, né? O Anthony sendo poético e profundo, como ele sempre é, né? Então, aqui é uma música que ela foi um hit, né? Um hit absurdo da banda, uma das favoritas dos fãs, e eu acho que até das pessoas que não conhecem a fundo Chili Peppers, né? By the Way é um petardo, assim. Pra mim ela tem todos os elementos que eu gosto, né? Por sinal, foi a gravadora que escolheu By the Way como single, porque o Anthony disse que não levava muita fé no poder comercial dessa música, o que eu acho muito interessante, né? Porque é um hit pop descarado, assim, né? Descarado de uma forma de que é gritante, né? É muito perceptível que essa música é um hit, né? De cara, assim, né? Então, é engraçado ver que a percepção da banda é que esse não seria um hit, ou eles não esperavam que fosse um hit tão grande como esse, né? Mas é interessante aqui que ele acaba sendo muito mais profundo do que a gente percebe ser um hit pop, que geralmente são coisas mais superficiais, né? Já tem uma entrevista que o Anthony fala que a protagonista desse som é a Dani California, então aquela moça que reúne todos os atributos, talvez, da moça idealizada que o Anthony tinha na sua cabeça, e aqui ele acaba escrevendo sobre ela novamente, né? E aí ele diz: standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow, né? Então ele tá aí na fila para ver um show, né? Para ver aí uma banda se apresentar essa noite, e tem uma luz ligada, heavy glow, né? Então a ideia de que ele fala depois o marquee, né? Mas a ideia daquela
aquele parapeito, né? Aquela parte da frente do prédio ali que geralmente tem aqueles letreiros com os nomes dos artistas, né? Muito coisa de teatro, né? Isso é coisa muito mais norte-americana, assim, né? Mas de botar o nome da banda no letreiro onde ele vai se apresentar e ele tá ali embaixo, né? Provavelmente perto da bilheteria ou já perto das portas de entrada, querendo, né? Naquela antecipação e ansiedade para ver o show, né? A analogia que a gente pode ver aqui é que a pessoa nessa antecipação para ver o show também pode ser uma antecipação de conhecer alguém, um início de relacionamento. Então a gente tem esse paralelo assim, né? O heavy glow, né? Então seria o brilho pesado das luzes que iluminam a fachada do lugar, né? Fachada é uma boa tradução. Do lugar onde a banda vai se apresentar, mas também tem essa ideia, né, de tu se apresentar para a pessoa, né? O glow, o brilho inicial de conhecer alguém, né? Então aquele friozinho na barriga, a antecipação. Então o paralelo entre bandas e um relacionamento que está se iniciando, né? E ele diz, by the way, I try to say, I'll be there waiting for. Então é interessante porque assim, né? Ele diz nessa entrevista que ele estava esperando por essa Dani, né? É uma moça, é uma pessoa que ele tenta encontrar em outras pessoas. E isso é muito profundo para nossa análise de Chili Peppers, né? Fico muito feliz que foi essa música que apareceu para encerrar o ano, assim, né? Porque uma música obscura não ia ser um fechamento tão interessante quando a gente falar de um clássico da banda, né? E aí ele tá dizendo aqui, né? By the way, a propósito, né? Então ele foi aí seduzido pelas luzes dos letreiros, mas ao mesmo tempo, a propósito, né? Tem um propósito por detrás disso que é, né? Ou o conteúdo atrás do conteúdo principal é que ele estava tentando dizer que ele estava esperando por essa moça, né? Então todas as coisas que seduzem eles do letreiro, do luminário, da ideia de ver uma banda tocar, de ser seduzido pela música, né? Ser contagiado pela emoção de ver um artista favorito, mas ao mesmo tempo ele queria usar esse momento para procurar na plateia a pessoa pela qual ele estava amando, né? Estava sendo chamado, né? Então é interessante assim ver essa ideia de que talvez o Anthony procure na plateia essa pessoa especial. E aí a gente conhece aí o lado mais profundo do Anthony. Provavelmente ele mesmo se auto-sabota e nunca encontra, né? Mas aí já é uma análise mais psicológica, mas é para encerrar o ano e vamos aprofundar também, né? E aqui a gente chega na protagonista onde ele diz Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Então é interessante, perfeito esse refrão. E o bom é que é um refrão muito profundo para um hit pop. Eu acho que esse contraste assim, ele precisa ser mencionado várias vezes porque é interessante. Assim, nem sempre um hit pop escolhe ter um conteúdo mais profundo. E o fato de que eles conseguiram alinhar tudo. Essa música tem todos os elementos que fazem o som dos Chili Peppers ser fantástico e tem uma letra excelente acompanhando. E nem sempre isso é o caso, né? Então, perfeito. Né? Então, eu tô dizendo ali a Dani, essa garota, ela tá cantando músicas para mim, songs, né? Melodias, músicas, debaixo da marquee, né? Que seria o letreiro, né? Essa parte, né? O marquee é a fachada, né? Aquela fachada que tu pode ficar embaixo, né? Então, overload, né? Ele está sendo sobrecarregado por essa energia de estar feliz de ver um show, né? Ou talvez até ele seja o artista que vai se apresentar. Então, talvez um Chili Peppers ainda pré-fama, que ele podia sair na rua e não ser reconhecido. E aí ele diz, né? Ela tá cantando sons para mim. Então, a atenção dele é dividida entre a espera por uma banda tocar e essa moça que ele tanto quer que cante sons para ele, né? Então ele tá overload, né? Ele tá sobrecarregado com essa energia. Interessante, né? E aí no verso 1 ele diz Steak Knife, Card Shark, Con Job, Bootcut, né? Então aqui, mesmo clima de Walk on Water do Aerosmith. Então aqui é um refrão, é um verso que ele simplesmente fala palavras soltas que a gente tem que trazer o significado, né? Então é bem interessante, porque isso é uma música que eu já traduzi bem lá no início do canal, né? Há muitos anos atrás. Então é interessante, mas vamos lá. Esse tipo de verso eu gosto, porque geralmente são significados pontuais em cada palavra que ele fala, né? Então é Steak Knife, Card Shark, Con Job, Bootcut. E o interessante desse tipo de verso é porque ele traz coisas muito pontuais, que é exatamente o jeito que o Aerosmith faz na música deles, né? Então é uma escolha que não é muito usada, mas as duas músicas, né? Tanto o Walk on Water do Aerosmith como o By the Way dos Chili Peppers foram clássicos aí da banda, foram singles que fizeram muito sucesso e eles usam esse formato que não é muito utilizado, né? De tu usar palavras soltas assim. Muito legal, mas vamos lá, né? Steak Knife, então a faca de cortar bifes, né? Então aí um facão geralmente, né? Ou uma faca muito afiada. Card Shark. O Card Shark é a ideia de os tubarões sempre são aqueles, né, que a gente já traduziu no canal, que é os hustlers, né? São os jogadores, aqueles que enganam, que jogam o jogo, os malandros, né? Então o Card Shark seria alguém que joga cartas e engana alguém, né? Com o propósito de ganhar dinheiro de alguém. Con job é a ideia do enganador, né? O farsante, né? Talvez o estelionatário, se a gente for, né? Uma tradução adjacente assim, mas o con é a ideia de dar um golpe, né? Então aqui a gente tem o card shark, que seria o malandro,
E o con job seria a malandragem, né? A ideia de enganar alguém, né? Criar uma história para engambelar alguém, provavelmente também associado aí com a ideia da ideia das ruas, ideia daqueles temas que o Anthony traz pra gente em várias músicas, né? Mas seria, então, o card shark seria a pessoa que comete e o con job seria o ato, né? Então seria a enganação, a malandragem, né? E o bootcut são aquelas calças que são um pouquinho, não são bocas de sino, mas elas são um pouquinho mais abertas para tu poder usar botas e a calça ainda cair por cima da bota, né? Então aí descrevendo características dessa pessoa, né? Skin that flick, she's such a little DJ, né? Então bastante S, né? Skin that flick, she's such a little DJ, né? Então aqui tomar cuidado, né? Geralmente essas palavras assim, né? She is such, né? Então a gente aí junta tudo, she's such. E aí começa a ficar mais difícil da gente pronunciar, né? Não falei TH, língua dos dentes ainda, mas a gente tinha aqui uma palavrinha, né? Beneath, né? Então tem que tomar cuidado. Então, skin that flick. Aqui é um trocadilho, porque skin flick seriam os filmes pornôs, né? Então seria, o flick é uma gíria para filme, skin é a pele, né? Então o filme de pele seria um filme pornô. E a ideia do skin that flick, ele está invertendo as posições, porque skin é carnear, né? Se tu voltar para a ideia da faca, né? Então é carnear alguma coisa, mas o skin também pode ser a ideia de gastar a pele, né? Então aí tu cortar ou rasgar a pele por fricção, né? Então aí, né, corta aquele filme, she's such a little DJ, né? Então ela é uma boa, né, uma pequena DJ, né? Então aí a ideia do DJ também é de fazer uma remixagem nas músicas, né? Então o DJ, ele alegra a festa, né? Ele sai da normalidade, né? Então ele pega uma coisa que já existe e transforma ela em outra, né? Por um apelo para multidões. Então a gente tem várias coisas aí que o Anthony provavelmente deposita ou até mesmo não é transmite a palavra, qual é que é? Transfere, né, para essa moça idealizada, né? Então ele tá botando várias coisas assim. Ela tem um lado das ruas, ela tem um lado de malandragem, ao mesmo tempo que ela tem um lado musical, um lado que encanta as plateias, né? Interessante, né? Get there quick by street, but not the freeway. Aqui ele corrobora com o que eu acabei de falar, né? Você vai chegar lá, né? Você chega lá rápido pelas ruas, mas não pela freeway. Qual é a gíria aqui, ou a analogia que a gente pode ter? É que as ruas são perigosas. As ruas é onde tem a malandragem. A freeway, tu pega teu carro e segue e tu não para em muitos lugares. Tu simplesmente aprecia a vista de um ângulo mais passageiro, mais por cima. E pelas ruas não, tu acaba vivendo as coisas mais carnais, mais na pele, mais viscerais, né? Então essa ideia de que ela tem essa pegada mais das ruas, que é a pegada que o Anthony imagino que tinha, né? Não imagino que o Anthony tenha hoje em dia, né? E aí aqui a gente já começa a ter uma referência mais obscura, né? Porque turn that trick to make a little leeway, beat that nick but not the way that we play. Então aqui é interessante, mas aí já começa a ficar bem mais das ruas essa música, né? Porque turning tricks é uma expressão para prostituição. Então, turn that trick, né? Vire aquele truque, que não faria muito sentido em português traduzindo literalmente, mas ele simplesmente, né? Turning tricks é a expressão e turn that trick, ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez na outra parte, que é skin that flick, né? Então era skin flick e agora aqui ele fala turning tricks, ele muda a expressão para turn that trick, né? Então mude aquele truque para fazer, né? Para abrir um pouquinho de espaço, né? Mas o leeway é a ideia da folga, do espaço, a ideia de uma folguinha financeira também, né? Então, talvez a pessoa não tinha mais condições e acabou entrando na prostituição porque ela precisava de um pouquinho de espaço, né, de liberdade financeira e aí acabou conseguindo um dinheiro rápido, né? Então, o leeway é essa ideia de ter com o que jogar, ter um espaço, né, ter uma folga, né? E aí pode ser uma folga financeira, pode ser uma folga de liberdade, né? Tem várias conotações, mas o turn that trick tem essa conotação, né? Então, provavelmente aí a esperteza dela das ruas também acabou passando por essa parte mais sombria, né? Beat that nick. Então aqui, mais uma frase que ele também muda o sentido, né? E muda a ordem das palavras. Então acho que aqui talvez seja uma constante na música, né? Porque tinha os beatniks, né? Daquele movimento lá dos anos 60, assim. 60, né? Final dos 50, 60. E os beatniks, but not the way that we play, né? Então, beat that nick, ou seja, mudou também de novo o contexto, né? E a ideia dos beatniks era umas pessoas que não estavam conformadas, né? Com toda a formalidade que tinha. E aí ele diz, beat that nick, então quebre aquele, né? O nick, e separado eu não sei o que significa, né? Mas o beatnik, né? Seria essa ideia desse movimento cultural. E aí ele está dizendo, né? Not the way that we play. Ou seja, os beatniks, ele gostava dessa ideia de quebrar o conservadorismo,
mas não é do jeito que os Chili Peppers fazem, né? Não é do jeito que eles tocam. Ou seja, ele mantém a ideia, a ideologia do movimento, mas agora a música deles estava apropriada ali, estava condizente com a era em que eles vivem, né? E também, talvez não, né? Porque os Chili Peppers sempre foi um movimento meio paralelo a todo o movimento do mercado da música, né? Até mesmo quando a gente estava conversando sobre a música do Nirvana, né? Ele estava no auge do grunge, e os Chili Peppers estavam fazendo o que os Chili Peppers fazem. E não necessariamente a música deles refletia o que estava no mainstream da época, né? Mas também, né, nos anos 90 ali, quem gosta de rock via que o grunge estava no auge, mas a gente vê que tinha muitas outras opções, assim. E eu acho que isso é uma coisa que foi se perdendo à medida que as décadas foram evoluindo, porque todas as áreas da música tinham coisas muito legais sendo feitas. Então, nos anos 90 tinha muita coisa pop legal sendo feita, tinha muito rock legal sendo feito, né? Tinha muito som pesado legal sendo feito nos anos 90, né? Então a gente tinha os Chili Peppers ao mesmo tempo. Então acho que a abrangência de estilos musicais fazendo coisas muito boas também era uma marca dessas décadas passadas, que agora as coisas estão mais homogêneas, assim, né? Então a gente não tem mais essas vertentes, né, criativas acontecendo em várias áreas, assim, o que é uma pena, né? Mas então ele está dizendo que eles mantêm o espírito do movimento beatnik, mas não é exatamente assim que eles tocam, né? Dogtown, Bloodbath, Ribcage, Softail, né? Então aqui Dogtown, clássica subúrbio, bairro ali de Santa Mônica, né, onde foi criado o skateboard, por sinal, Lords of Dogtown é um dos meus filmes favoritos, eu acho demais, né, e a história também, né, o documentário Z-Boys e Dogtown também. Antes de entrar na música, a minha paixão era o skate, e aí eu dei muita sorte de ter crescido ali numa época que o skate estava renascendo, e de repente já veio os jogos do Tony Hawk, que me apresentaram uma infinidade de artistas musicais muito legais. Então foi uma bela coincidência ter crescido numa época em que o skate estava florescendo novamente, assim, né? Depois deu uma baixada, agora tá voltando de novo, e esse é o ciclo musical e o ciclo do esporte também, né? Então Dogtown, Z-Boys ali é uma história que eu acho demais, porque é a mesma coisa para eles que a vida de um rockstar, uma vida musical, mas ela foi experienciada através do skate, e eu acho muito legal essas transposições que aparecem na vida, assim, né? Mas então, recomendado, tanto o documentário Z-Boys como o filme Lords of Dogtown, que por sinal os caras aparecem no filme como extras, assim, né? Os caras originais que ainda estavam vivos aparecem como extras, o que é muito legal. Mas ele diz Bloodbath, né? Então o banho de sangue, porque não era um bairro muito amigável, né? Tem aquele lado ali, Compton, Dogtown, né? Eram bairros ali que eram muito perigosos, e mesmo assim a gente vê que desses lugares perigosos floresceram ideias muito boas, né? Isso também é um paralelo com a vida, né? Então, Ribcage e Softail, né? Ribcage é a caixa das costelas, né? Então aqui as costelas, Ribcage, Softail é aí um modelo de moto, né? Então Softail seria a ideia de que a moto tem suspensão, e a Hardtail é a moto que não tem suspensão, né? Então talvez o Ribcage, né? As costelas e a moto, acho que é porque alguém se abraça na pessoa, né, e segura nas costelas enquanto ela está pilotando a moto, né? Mas a Softail geralmente ela é mais soft no bumbum de quem pilota, né? E a Hardtail é para quem quer sentir dor nas costas após de muito tempo pilotando, né? Standing in line to see the show tonight, né? Ele repete ali, I'll be waiting for. Então a gente vai pro verso 2, onde ele diz Blackjack, Dope Dick, Pawn Shop, Quick Pick. Blackjack é aquele jogo de cartas, né? O 21 que a gente conhece no Brasil. Dope Dick é aqui uma expressão curiosa, assim, né? Porque dope é um tipo de droga, geralmente heroína, né? E aí ele diz Dope Dick seria aí um membro de heroína, né? Ou um membro de drogas, um membro de substâncias, que na verdade é a pessoa que não consegue deixar aí o seu pênis ereto porque consumiu muita substância, né? Então o Dope Dick seria isso, né? Então a pessoa aí não conseguiu performar porque passou da conta, né? No caso dos Chili Peppers, provavelmente na heroína, né? Pawn Shop, Quick Pick. Então, o Pawn Shop seria a loja de penhores, que por sinal é uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? Quando eu morava no Canadá, as lojas de penhores é um lugar que eu frequentava bastante, assim, tinham muitas coisas legais por um preço muito bom. E né, a gente geralmente, quando a gente vê nos filmes, assim, a gente vê aqueles lugares cheios de grades e as pessoas meio mal encaradas, assim, né? E parece um lugar vendendo coisas roubadas, assim. E na verdade a experiência que eu tive eram umas lojas muito legais, muito bem cuidadas, com as coisas em ótimas condições, que as pessoas simplesmente se desfaziam e tu podia comprar por um preço muito acessível, assim. Então, a loja de penhores e os brechós era uma coisa que mudou totalmente a minha perspectiva, por ver que são lugares que eu achava roupas muito boas em brechós e às vezes até com a etiqueta
por preços muito baratos, assim. Então é uma opção, principalmente para quem é estrangeiro e não tem muita grana, poder comprar coisas legais e de boa qualidade sem gastar, né, por muito menos do que numa loja normal, assim, né? E o Quick Pick seria, então, essa ideia aí, né? De pegar alguma coisa rapidamente na loja de penhores, né? Então aqui eu já imagino que deve ter, imagino como todos os lugares do mundo, deve ter a loja de penhor mais barra pesada e deve ter a loja de penhor mais tranquila, né? Então ele rapidamente ir na loja de penhor é porque provavelmente ele foi penhorar alguma coisa para usar a substância, né? E aí o Blackjack também pode ser a ideia de alguém aí viciado em jogo, né? E aí ele diz, kiss that dyke, I know you want to hold one, not on strike, but I'm about to bowl one. Então aqui interessante, porque tem várias referências, né? Kiss that dyke, né? Então beije aquela lésbica. Então dyke era uma gíria, uma expressão muitas vezes pejorativa para as mulheres que são lésbicas, né? Então, e o dyke também pode ser, né, uma outra forma de falar aí, o pênis, né, o falo. E ele diz, I know you want to hold one, né? Então, eu sei que você quer segurar um, né? Então, pode ser, e aí talvez até o dyke, né? A ideia de pejorativamente tu dizer que a mulher lésbica gostaria de ter um falo masculino, né? Então, tu chamar ela daquilo que ela não possui, né? Então, era bem pejorativa essa expressão, né? Então, ele diz, I know you want to hold one, então talvez tu possa querer segurar uma pessoa lésbica, ou tu pode querer segurar um membro, né? Então, Anthony, né, vivendo a sua vida aí desse mundo que ele costumava frequentar, né? Então ele diz, not on strike, but I'm about to bowl one. Aqui, um interessante trocadilho, assim, né? Not on strike, né? Porque o strike é aquela coisa do boliche, né? De tu conseguir, acho que acertar todos os pinos é um strike, né? E aí ele diz, not on strike, né? Não faria sentido não estar num strike, né? Só se tu não acertasse todos os pinos, então ficasse algum sobrando e não seria um strike, mas aí seria not a strike, né? Unstrike, né? Com N, né? Porque tem... Não, not a strike, né? Porque é S. Então, vamos falar de gramática, né? Então, quando tem vogais é AN, quando só tem consoantes é A, né? Então, not a strike seria a ideia de ele ter errado ali no boliche, mas not on strike significa que ele não está de greve, né? A palavra strike também serve para greve, e aí ele diz not on strike but I'm about to bowl one, né? Então, eu não estou de greve, mas eu estou prestes a jogar boliche, né? Então, mas o bowl, né, também é uma expressão que a gente no português traduziu para bolar, né? Então, ele não está de greve, mas ele vai bolar né? Bolar aí um cigarrinho do capeta. E ele diz, né? Então, o bowl, né, tem essas duas conotações, boliche, mas também tem a ideia, né? E o bowl também é o verbo, né? Então, se eu falo que I'm about to bowl, né? Então, eu vou jogar boliche, né? Eu estou prestes a arremessar a bola, né? Então é uma palavrinha meio confusa porque ela descreve o esporte, mas também é o verbo, né? Então ele vai bolar seja o boliche ou o seu cigarrinho, e ele diz, bite that mic, I know you never stole one, né? Então, morda o microfone, eu sei que você nunca roubou né? Então, não sei exatamente o que ele quer dizer com essa expressão, né? Porque morder o microfone é duro, né? Então, provavelmente não é o microfone que a pessoa vai morder, né? E eu sei que você nunca roubou né? Talvez roubar a substância ali, o cigarrinho, mais do que roubar um microfone, né? Não sei, não entendo assim, né? Ou talvez até a ideia de roubar o microfone é a ideia de ser a pessoa que fala, a pessoa ativa, a pessoa que tem o impulso, né? Roubar o microfone. Não, me dá o microfone que agora sou eu que vou falar. Talvez essa conotação que eu vejo assim, né? Mais do que por que o músico ia roubar um microfone? Isso é uma coisa que até para alguém que frequenta lojas de penhores é algo que é, por sinal, instrumentos muito bons em lojas de penhores, né? Então, não há necessidade de roubar um microfone, né? Então, girls that like a story, so I told one, songbird mainline, cashback hardtop, né? Girls that like a story, so I told one. Então, as garotas que gostam de uma história, então eu contei uma, né? Então, Anthony sendo Anthony, usando seus poderes, né? Aí de carisma e de entretenimento para contar histórias para as garotas, né? E ele diz Songbird, Mainline, Cashback, Hardtop, né? Então, Songbird é a ideia do vocalista, né? Aquele que canta, né? O canário seria a tradução para nós em português. Eu sempre gostei dessa expressão, assim. É uma coisa de estúdio que a gente vê, assim, que é quase pejorativo, assim. A gente tem os músicos, né? E aí, geralmente, os músicos são o guitarrista, o baixista e o tecladista. E aí, o baterista não é músico e o vocalista é o canário. É como se fosse, tipo assim, tu é o canário, tu só canta, né? Então...
Existe essa coisa aí entre músicos que eu sempre achei muito legal, assim. Eu sempre achei a expressão canário como algo muito pejorativo, assim, né? Tu só fica aí assobiando, cantarolando, porque os músicos estão aqui atrás, né? Mas, enfim, né? Piadas internas de música, né? Mainline, cashback, hardstop. Então, mainline seria a linha central, né, a linha principal, mas o line também pode ser aí os vasos, né, os canos. Então a ideia do mainline ser talvez as veias, artérias que ele usa para, né, já que ele tem uma conotação de drogas aí, né, o seu histórico, né, o canário usar a sua linha principal, né, a linha principal também pode ser melódica, né, mas o mainline também pode ser uma expressão para usar substâncias injetáveis, né, e ele diz cashback, hardtop. Então, cashback é uma coisa que chegou no Brasil aí recentemente, mas os americanos já tinham, Norte América, né, e outros lugares do mundo já tinham há muito tempo, né? Mas a gente sabe aí que é receber algum bônus em dinheiro aí por fazer alguma compra, né? Então, o cashback é o retorno do dinheiro, né? E aí, para terminar esse verso, o hardtop seriam carros aí, é bem específico assim, né? Mas tem os carros conversíveis que tem aquele teto de lona, e tem os carros conversíveis que tem aquele teto rígido, né? Que geralmente tem aquele mecanismo que abre e fecha e o teto do carro entra no porta-malas traseiro, assim. Então ele tem todo aquele mecanismo, assim, né? Mas o hardtop também pode ser um carro que não é conversível, mas que não tem aquela coluna entre o vidro da frente e o vidro de trás, né? Então ele é uma coisa sólida. Mas esses seriam aí os hardtops, né? Geralmente carros aí estilosos, né? Então dificilmente tu vai encontrar um hardtop que não tenha um estilo mais bacana, mais descolado, né? E os caras do rap gostam muito de hardtops, né? Aí na Ponte do Som a gente tem aquela quebrada fantástica, né? E ele diz, guess you never meant it, né? Então, interessante, porque aí a gente vê um Anthony, né, mudando de ideia, né? Aqui ele tá todo, né, fazendo todas essas metáforas com coisas da vida e esse universo que ele vive, e aí ele diz, guess you never meant it, né? Para destaque para um instrumental aqui que é fantástico, né? Uma quebradeira generalizada. E aí ele diz, né, eu acho que você nunca teve essa intenção verdadeira, né? O meant é a ideia de sentir, né? Ser uma coisa verdadeira, honesta, né? Mas eu acho que você nunca foi honesto sobre o que você sentia, né? Pode ser essa pessoa falando para o Anthony, mas pode ser o Anthony falando para essa pessoa. O que leva a gente para o que a gente sempre analisou do Anthony, que é quando as coisas ficam sérias, ele acaba caindo fora, né? Então, eu acho que você nunca quis de verdade, né? Então, o Anthony talvez até encontrando uma desculpa para ir embora, né? E aí ele repete o refrão. E aí ele diz, Danny the girl singing songs to me beneath the marquee, oversold, né? Então aí os ingressos não só foram esgotados e vendidos, mas como eles foram vendidos além da conta, né? Oversold. Eles foram mais do que vendidos, talvez até venderam tantos ingressos que começaram a botar mais pessoas para dentro, né? Ou seja, um show de muito sucesso, né? By the way, I try to say, I know you from before, né? Então, claro, destaque para as harmonias do Frusciante aqui, fantásticas, né? Então ele diz, né? A propósito, eu tentei dizer que eu te conheço de algum lugar, né? Eu te conheço o before, né? De outros tempos, de outras épocas, né? E aí faz sentido com toda essa ideia da Dani ser um amálgamo de pessoas que ele já conheceu e até mesmo já idealizou. Mas essa foi a fantástica By the Way. Agradeço vocês por esse ano de 2024. Espero que todos fiquem bem e tenham um excelente Natal e um excelente 2025. E a gente se vê no ano que vem.